Bom dia, queridos. Que prazer estar aqui conversando com vocês nessa classe para os casais, para os adultos, para as famílias da nossa igreja. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais e dar continuidade nesse tema que nós temos tratado ao longo dos últimos domingos, falando sobre sentimentos. E antes de iniciar esse tema, eu só gostaria de manifestar minha alegria, minha gratidão em poder compartilhar um pouquinho com todos vocês. Espero que essa aula, esse bate-papo, essa conversa abençoe a sua vida, assim como tem abençoado a minha vida nesse período em que estava estudando e preparando esse tema, e que possamos aproveitar bastante esse tempo nosso, aproveitar bastante esse conteúdo e que possamos revisitá-lo quando necessário, possamos também indicá-lo para os nossos amigos, para outras famílias e para outros casais. Eu quero convidar você a pegar uma Bíblia, a ter uma Bíblia perto de você. Nós vamos iniciar lendo um texto na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 33. E você tem alguns minutinhos aí para pegar essa Bíblia e acompanhar essa leitura. Nós vamos ler, e eu estou lendo aqui na Revista e Atualizada, ok? Diz assim o texto: Não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Paulo vem escrevendo uma série de assuntos nessa carta, e quando ele chega já caminhando para o final, ele faz uma aplicação daquele conteúdo um pouco mais doutrinário, um pouco mais teológico na prática, e ele inicia essa aplicação principalmente num contexto relacional, um contexto familiar, e ele vem traçando os efeitos do Evangelho de Cristo Jesus na vida do homem, da mulher, dos filhos e desses dois indivíduos enquanto família. Enquanto nós estamos falando de sentimento, falando de emoções, Paulo traz essa recomendação para que o homem ame a sua esposa e a sua mulher, ame o seu marido, demonstrando isso em forma de respeito. Lembrando que nesse contexto, não só nesse, mas também nos nossos dias, uma das formas de expressar amor para com o marido é respeitando e honrando. Não que os homens não façam isso com as mulheres, e não é isso que nós estamos dizendo, eles também fazem, mas Cristo exige de nós, exige dos maridos um amor sacrificial, um amor, uma dedicação extra, uma dedicação além. E quando nós estamos falando de relacionamentos e de emoções, nós precisamos lembrar de algo muito importante, que é nutrir esses sentimentos e essas emoções. E hoje nós vamos falar sobre desnutrição afetiva. Quando nós faltamos com o afeto, quando isso falta nas nossas vidas e nós sentimos na nossa jornada. Quando nós falamos em nutrição, em alimentação e como nós lidamos com isso na nossa vida, se usarmos isso como um paralelo ao efeito da nutrição no corpo humano, nós percebemos várias coisas. Quando nós começamos a sentir falta de alimento, de energia, que isso também é processado no nosso organismo e usado nas nossas atividades diárias, nós começamos a consumir fontes de energia que estão no nosso próprio corpo. Isso, a gordura, e depois isso também passa a consumir massa muscular, até chegar num estado de desnutrição tamanho que o próximo passo é o óbito. E aí, em contrapartida, nós temos uma iniciativa de manter uma dieta e uma alimentação equilibrada, comendo vários grupos de alimentos, se alimentando bem, enfim. Quando nós olhamos para a nossa vida emocional e falando de sentimentos, falando de emoções, nós também corremos o risco de nutrir ou alimentar mal as nossas emoções e os nossos sentimentos. E principalmente quando tratamos de afeto,
Afeto é essa demonstração ou a prática de um sentimento que está internalizado no nosso coração. Como nós demonstramos afeto a alguém? Nós demonstramos afeto a alguém manifestando isso de forma verbal, por meio de ações e por meio de palavras, por meio de presentes. Nós manifestamos isso servindo, dando e falando. Quando nós entendemos bem isso, nós temos condições de processar um pouco melhor na nossa vida todas essas equações e como nós devemos manifestar isso para com o nosso cônjuge. Agora vem cá, eu quero fazer uma pergunta muito particular para você. Vocês têm demonstrado afeto para com o seu cônjuge da forma com que é esperado? Ou será que nós não estamos sofrendo de uma certa desnutrição afetiva? Quando nós falamos com o cônjuge, eventualmente isso se reflete na família. E a segunda pergunta é, na sua casa, se você já tem filhos, será que nós não temos deixado de nutrir de forma adequada afetivamente os nossos filhos? Lembrando que toda ação gera uma reação. E talvez boa parte da reação dos seus filhos, as atitudes que os seus filhos têm em casa, pode ser uma demonstração da falta de afeto. Nós nos envolvemos na nossa jornada, na nossa agenda, no nosso cotidiano, e isso toma tanto a nossa vida que nós entramos quase que num modo automático de vida. Nós fazemos sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito, e a gente preza tanto por uma praticidade na nossa vida, que às vezes nós pegamos essa praticidade e usamos ela de forma equivocada na demonstração dos nossos sentimentos. Eu tenho certeza que muitos de nós já fez ou tem feito essas atitudes de não priorizar demonstrações de afeto, porque nós somos tão práticos que nós já sabemos que amamos uns aos outros e imaginamos que isso não precisa ser demonstrado em forma de palavras, de gestos e ações. Esse é um desafio para nós. Esse é um desafio para as nossas vidas enquanto casais e também enquanto família, demonstrar mais a nossa afetividade. Comportamentos ruins podem ser reflexo de uma falta de afetividade. Talvez você que é mulher e tem percebido ou sentido falta desse afeto, isso deve ser conversado, isso deve ser esclarecido, isso deve ser praticado nas nossas vidas. Você, homem, que também entrou numa rotina, no looping eterno da rotina diária e sempre com as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas e com as mesmas palavras e imaginando que é sabido do outro que você ama, que você cuida, que você respeita. Eu quero te dizer algo, é preciso também demonstrar. Nós não podemos partir do pressuposto que o outro já sabe e assim nós vivemos a nossa vida. Vamos demonstrar mais a nossa afetividade. E isso é algo que deve ser praticado. Isso é algo que deve ser exercido, isso é algo que deve ser implantado na nossa jornada e deve ser cultivado. Há quanto tempo você não sai ou não leva a sua esposa ou o seu esposo, no caso das mulheres, para uma atividade só vocês? Um jantar, um passeio, algo que ela goste e não só você goste, ou talvez ao contrário, algo que ele goste e não só você. Isso são gestos simples que nós devemos manter na nossa vida. Há quanto tempo você não dedica parte da sua agenda com os seus filhos e com a sua família para fazer programação de família? Não só
se reunir à mesa e comer e tal, mas para sair, para conversar, para se divertirem juntos, para fazerem atividades juntos. Eu sei que talvez você está pensando assim, bom, mas o que eu vou fazer? Talvez eu não tenha recurso para fazer isso. E esse é um grande erro, a gente sempre atrela atividades em família ou em casal com custos e gastos. A gente consegue ter tempo de qualidade sem envolver ou empregar uma grande quantidade de recurso financeiro nessas coisas. Eu quero dizer algo, espero que isso marque o seu coração. Afeto não se compra com dinheiro e com presentes. Embora isso nos ajude a demonstrar o nosso afeto, nós não podemos partir do pressuposto que nós vamos comprar o afeto da pessoa, do outro, com presente ou com dinheiro. Talvez um grande mal para o nosso afeto ou para que contribui para a nossa desnutrição afetiva é o excesso. Excesso de trabalho, excesso de agenda, excesso de compromisso. Nós imaginamos que se nós tivermos mais, nós vamos proporcionar mais para a nossa família e para o nosso cônjuge. E esse é um grande equívoco. Nós podemos ter mais e perder o coração do outro. Nós podemos ganhar o mundo e perder a nossa família. E isso é algo que nós devemos refletir sempre. Desnutrição afetiva é algo que talvez esteja mais presente nas nossas vidas do que nós gostaríamos. Portanto, é necessário a gente relembrar alguns pontos nas Escrituras que vão nos ajudar a refletir sobre isso. Davi foi um grande rei, um homem retratado nas Escrituras como segundo o coração de Deus, mas que quando se trata de afeto familiar, principalmente com os filhos, nós encontramos grandes equívocos e grandes falhas na vida do rei Davi. Em um episódio, ele trazendo para perto um dos seus filhos que havia fugido e escapado, havia cometido grandes males, este vem morar perto da casa de seu pai. Lá no livro de Crônicas vai retratar essa história. O texto diz que esse filho de Davi passou um ano inteiro sem estar na presença de Deus. E aí ele resolve chamar a atenção do pai, colocando fogo nos campos e na colheita que estava prestes, ou na produção que estava prestes a ser colhida, para chamar a atenção do pai e ter a oportunidade de estar com ele. Reflexo que nós, com a nossa ausência, podemos estar incentivando comportamentos ruins dos nossos filhos, e isso nada mais é do que um grito de por favor, me dê atenção. Eles estão necessitando de atenção. Quando olhamos para a vida conjugal, Paulo orienta o homem a amar a sua esposa de forma sacrificial, a sua esposa a amar o homem respeitando e honrando o seu marido, tendo esse equilíbrio, essa equidade na relação, essa paridade na relação. Não só com sentimento, mas também com ações. Assim nós demonstramos o nosso amor, não só dizendo ou pressupondo que as pessoas amam umas às outras, mas demonstrando isso todos os dias, nutrindo afetivamente os nossos corações e as nossas famílias. Eu espero que esse pequeno ou essa pequena reflexão, esse pequeno bate-papo, essa pequena provocação no seu coração possa te despertar para essa questão no seu lar e na sua família. Talvez você vai chegar à conclusão que essa não é a sua situação, que você tem nutrido bem afetivamente a sua casa, os seus filhos e a sua esposa. E isso é uma bênção, maravilha, mas nós podemos e certamente conhecemos algumas famílias e alguns casais que têm talvez falhado nesse aspecto. E cabe a nós, um grande desafio nosso, servir de apoio para essas famílias,
auxiliá-las nesses quesitos. Conversar com os nossos amigos e com as nossas amigas e falar sobre essas coisas. Orientar, dar dica. Nós temos um grande mito que se criou dentro da cultura brasileira que em relação de marido e mulher não se mete a colher, um ditado popular que se estabeleceu no meio. Mas nós podemos auxiliar, sempre com cuidado, sempre com amor, sempre com prudência, mas sim servir de auxílio para que Deus possa continuar abençoando essas casas e essas famílias, para que eles possam crescer enquanto família e assim abençoar outros lares, abençoar outros casais. Que assim nós tenhamos uma comunidade afetivamente nutrida, bem nutrida e bem estabelecida. Que o Senhor nos abençoe, que esse desafio fique guardado nos nossos corações e nós sempre estejamos com esse sinal de alerta ligado nos nossos corações. Será que nós temos nutrido bem a nossa casa, o nosso cônjuge e os nossos filhos? Esse é o grande desafio. Que nós possamos sempre ter no nosso coração e na nossa mente esse sinal de alerta. Que nós sempre possamos nutrir bem, afetivamente, os nossos cônjuges e os nossos filhos. E eu gostaria de dar 2 dicas para direcionar a nossa vida e essa reflexão. Primeiro, dê atenção aos filhos. Fique atento aos sinais que eles estão dando. Comportamentos, manifestações ou manifestações emocionais, grandes instabilidades emocionais, isso pode nos indicar alguma coisa. Segundo, para os casais, resgate as coisas boas da vida. Tenha tempo com o seu cônjuge, converse com o seu cônjuge, tenha tempo de qualidade em família. E isso vai abençoar muito os nossos lares. Quero orar com você e encerrar esse nosso bate-papo e essa pequena reflexão, que possamos, em Deus, vencer esse grande desafio. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa oportunidade de conversar e refletir sobre esses assuntos. Que possamos, Deus, ser direcionados pelo Senhor, guiados pelo Teu Santo Espírito, possamos estar sempre alertas se nós temos nutrido bem o nosso lar, a nossa família, se nós temos dado o afeto devido ao nosso cônjuge. Que assim, Deus, tenhamos famílias, relacionamentos fortalecidos pelo Senhor, pela Tua graça, que possamos, Deus, caminhar segundo a Tua palavra e abençoar a vida dos nossos cônjuges, dos nossos amigos, de outras famílias e também da nossa comunidade de fé. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém e amém.